Tá bom, hein? O holandês Memphis Depay completa hoje 1 ano de Corinthians. Nesse período não faltou polêmica, como a entrevista que implodiu o trabalho de Ramon Dias no timão e a troca de farpas com o Neto, com direito até a musiquinha. Mas também não faltaram gols, não faltaram assistências. Tá na tela para você. Foram 51 jogos com a camisa do Coringão, 41 deles como titular, 15 gols, 14 assistências, somando 29 participações em gols. Foram 27 vitórias, 12 empates, 12 derrotas, 60,7% de aproveitamento. Bons números, valeu o investimento, passou de ano. Olha, eu tinha medo que quando ele chegasse ele não fosse jogar, tipo, fosse meio que uma coisa meio Neymar, assim. Mas imagina, eu acho que ele deu o nome e o ano passado foi um dos responsáveis por salvar o Corinthians para não ser rebaixado. Eu vou responder da seguinte forma, Michele, eu vou deixar esse aspecto de investimento de lado, porque ele não tem culpa do contrato que foi feito com ele. Me parece que é um contrato que, para o Corinthians, não foi bom no sentido de quanto custou o jogador, de quanto o Corinthians tem que pagar ao atleta, até por não ter recursos, não é? Mas com os números e com o que ele fez nesse 1 ano, eu acho que ele entregou bem para o nível do futebol brasileiro, e até todo mundo tinha muito a ideia do que a Michele falou. Ah, na linguagem da bola, vai vir para roubar. O que é para roubar? O cara vem para enganar, tal. Linguagem da bola, né? É roubar, né? Vai lá, recebe a graninha dele, mas só dá uma passeada aí pelo clube, pelo país. Não, ele entregou, foi campeão, deixou a sua história no Corinthians e Palmeiras, aquele fato de subir na bola, né? Uma final de campeonato, gostem ou não, tá marcado. Tá marcado, virou meme, campeão paulista, enfim. Fez gol agora, eliminou o Palmeiras fazendo gol na Copa do Brasil. Assistências, eu acho que tá de bom tamanho, um ano proveitoso. Que ele está no Corinthians, está sendo um ano proveitoso. O Alexandre Silvestre já vai comentar, mas antes deixa eu só falar uma coisinha. Você sabia que a partir de 2019 foi autorizada Memphis Depay, balanço do ano? O custo-benefício do Memphis Depay num clube saudável é indiscutível com esses números aí. O problema é que o Corinthians está vendendo o almoço para comprar a janta. Então, ele acaba sendo um jogador caro. Mas tirando essa questão financeira como Garrafa, não dá para discutir. O cara tem o quê? 30 participações em 50 jogos, mais ou menos arredondando? 60% de aproveitamento. Então, ele fez gol em jogo decisivo, ele ajudou o Corinthians a evitar a queda para a segunda divisão. Ele foi importante no título do Campeonato Paulista, tirando o time da fila, provocou o rival, entrou para a história, fez gol no Palmeiras agora na Copa do Brasil. Ele entrega, ele está entregando. Agora, ele custa muito caro. Para o Corinthians hoje custa muito caro, essa é a questão, esse é o dilema. Mas para um clube saudável não, os números deles são muito bons. Talvez seja mais interessante você ter o Memphis Depay do que ter 3 pangarés lá e os 3 recebendo a mesma coisa, né? É um outro jeito de enxergar também, outro jeito de enxergar, mas cada gol que ele faz, ou cada pacote de gols, tem que gastar não sei quantos milhões com ele porque está no contrato. Olha, mas quanto valem esses gols? Você tem que colocar também na conta, milhões, né? Aí, ué. Quando você tem um bom jogador, os nossos atletas que estão aqui com a gente, né, ex-atletas, eles falam que se vem um jogador bom, pega um jogador que é médio, eles levantam vai potencializar. Tá aí, por exemplo, um Guinegão, que agora vai ter a oportunidade de jogar completo. Treina com um cara com os 3, bom desse. Com o Yuri, com o Garro e com o Memphis, a tendência é o Guinegão crescer. Tem sentido que a Michele... Não sei se ele vai jogar com os 3, né? Não, mas você começa a conviver, né? Se não numa formação com os 4, a gente até discutiu isso domingo no último Mesa Redonda, né? Mas em alguns momentos pode acontecer isso. Mas você convive, uma coisa é você receber bola lá na categoria de base, outra coisa é você ter o Memphis te dando assistência na cara do gol, né? E se o Memphis, na questão técnica, está agregando ao Corinthians, teve uma oscilação ou outra, mas no geral... ajudou o Corinthians em tudo, né? Em tudo. Faz gol de o Corinthians também ajudou a potencializar o Memphis, que reapareceu para a seleção holandesa e hoje é o maior artilheiro da história da Holanda, com 52 gols contra 50 do Faz gol de cabeça, faz gol no Corinthians, faz gol na Holanda. Muito bom jogador. Agora sim, vem aqui, eu vou falar uma coisa pra você. A gente fez uma reportagem tão bacana, tão especial. Que legal, né, Michele? Nossa. Que legal. Parabéns. Deixa eu dar um parabéns público aqui para toda a nossa equipe e para o Marcelo Basségio, né? Reportagem sensacional, assim como o Silvestre. As 2 matérias especiais do último domingo no Mesa Redonda foram top e domingo que vem tem mais, hein? Boa. O Mirassol. Informações sempre corretas na temperatura certa do Esporte Clube Corinthians Paulista. Vamos começar falando sobre Memphis Depay. Hoje, né, exatamente hoje, faz 1 ano que Memphis Depay
chegou o Corinthians para trilhar aí a sua trajetória pelo clube. São bons números, né? Se a gente for levar em conta, né, o que o Memphis tem feito, sem falar de custo-benefício, conquistou um campeonato paulista, né? Tem bons números também em relação ao seu futebol dentro de campo, né? Porque a gente fala de um título paulista que o Corinthians não conquistava há 6 anos, qualquer título, né? O Corinthians não conquistava há 6 anos, né? No futebol masculino. O Corinthians é campeão paulista com o Memphis aí sendo um dos protagonistas, né, do time, se não for o principal. Foram 29 participações em gols em 51 partidas, tá? E claro, né, coleciona aí também a sua volta à seleção holandesa, onde se tornou o maior artilheiro, né, da história, passando Van Persie, né, agora com 51 gols o Memphis, ele não era mais convocado, volta à seleção holandesa, titular, uma grande fase, também, né, já assume aí o papel e vai ser isolado também o maior garçom aí, né, da história da seleção holandesa, o Memphis batendo recordes na Holanda e no Corinthians 29 participações em gols, né, em 51 partidas, isso rendeu a ele, claro, né, uma bonificação aí de 11 milhões de reais, tá? Só para a gente desmembrar, né, esses números, né, são 15 gols, né, do Memphis e 14, tá, assistências, né, de Memphis Depay com a camisa do Corinthians em 51 jogos, tá? Então, só para você ter uma ideia, né, o título paulista, 51 jogos, 15 gols, 14 assistências, bons números do Memphis Depay. Além de seleção holandesa, né, onde ele retorna aí, inclusive batendo recordes, fora das 4 linhas, também no Brasil ele lançou um CD, né, a gente sabe disso, e, enfim, né, um EP, né, na verdade, CD nem existe mais, né, falando com as favelas, né, que retrata aí a vida no Brasil, com alguns clipes, né, em parceria também com o MC Ariel, né, o Ariel, né, enfim, eu acompanho, e Marques, né, o disco conta com a faixa Peita do Coringão, né, que fala sobre, né, o time do Corinthians, né, a raça ali do Coringão, volta à seleção holandesa, garante o título paulista, enfim, faz uma tatuagem, né, em relação ao título, arruma confusão com o Neto, né, várias brigas aí com o craque Neto, que é um dos ídolos, né, corintianos, demonstrou insatisfação em não receber a premiação do Campeonato Paulista de 5 milhões, cobrou a diretoria, foi no treino sem dar satisfação nenhuma, depois alegou que estava magoado. Foram as tretas, as polêmicas fora de campo, que também fazem parte, né, da passagem de um jogador que tem muita personalidade, como é o Memphis Depay. Impossível o Memphis passar pelo Brasil e não colecionar polêmicas, tá? Decisivo, né, nos clássicos, enfim, o Memphis, dentro de campo, eu acredito que ele corresponde. É claro que se a gente for falar de custo-benefício é um pouco mais complicado, mas é um jogador que tem correspondido. 1 ano de Memphis Depay no Corinthians hoje. Eu quero saber de você, torcedor corintiano, né? Qual o panorama, qual a análise que você faz desse 1 ano do Memphis? Comenta aqui embaixo que eu vou ler depois aqui no vídeo, tá? Deixa o like e vamos seguir falando do Coringão. O Gustavo Henrique renovou o contrato com o Corinthians, ele tem uma proposta do Oriente Médio, tá? Uma sondagem que se torna proposta só se ele falar que está interessado, mas ele não está. Priorizou o Corinthians, renovou o contrato com o Corinthians, e havia também 3 clubes do futebol brasileiro, tá, interessados aí no seu futebol, inclusive, né, com proposta oficial, inclusive clubes que procuraram o Corinthians, tá? Fluminense e Santos são um desses, né? E o Grêmio também, né, que fez uma sondagem. Não sei se chegou o Grêmio a fazer a proposta oficial, mas no caso de Fluminense e Santos, sim. Mas o Corinthians acelerou, tomou a frente do negócio e inclusive acelerou, né, adiantando a renovação contratual do Gustavo Henrique por um contrato aí de 2 anos, já que era mais ou menos o que os clubes estavam oferecendo para o Gustavo Henrique. Ele acabou priorizando o Corinthians. Existe hoje ainda a proposta na mão ainda do Oriente Médio, mas duvido muito que o Gustavo Henrique aceite, porque essa proposta também, ele já tinha essa proposta, né, essa sondagem, antes de renovar o seu contrato com o Corinthians, e já priorizou a renovação com o Sport Clube Corinthians Paulista. Então o Coringão aí
né, pelo menos ganhando uma aí no mercado, ficando com o Gustavo Henrique em meio aí aos interessados, né, no jogador, no mercado da bola, inclusive rivais do futebol brasileiro. Comenta aqui embaixo, me fala aí essa situação do Gustavo Henrique. Acho que eu vou direto agora para falar dos Neymer Whites da Neoquímica Arena. Eu abri toda essa história trazendo aquela informação exclusiva, aquela bomba de que o Corinthians estava negociando e tentando buscar novos Neymer Whites ali da Neoquímica, né, do seu estádio corintiano, que hoje se chama Neoquímica. A Hypera Pharma, que fechou o contrato com o Corinthians, é um contrato que o Corinthians ganha uns 18 milhões, claro que com juros, tudo, ganha um pouquinho mais, e o Corinthians quer ganhar muito mais do que isso, 70 milhões no mínimo por ano. A ideia do Corinthians é vender, né, os Neymer Whites por 700 milhões por um contrato de 10 anos, tá? Vamos lá, o Corinthians já rejeitou uma proposta que foi muito abaixo, acima do que paga a Neoquímica, mas abaixo dos 70 milhões, e agora pinta uma segunda proposta ao Corinthians que está na mesa e está sendo analisada. Não tem os valores e nem a empresa. Aliás, o Corinthians reluta muito em falar o nome dessa empresa para não atrapalhar as negociações, tá? Mas o Corinthians avança um pouquinho mais na questão envolvendo os Neymer Whites da Neoquímica Arena. Vou esclarecer algumas coisas para você, né, até para que a informação fique redonda e você entenda o que está acontecendo e ganhe um norte para ficar sabendo o que rola sobre a Neoquímica. Primeiro que as conversas com a Neoquímica também não avançaram de forma produtiva para que a empresa aumente aí, né, o valor que ela paga por mês e fique, né, continue com os Neymer Whites, que eu acho, né, que seria a melhor solução e o melhor cenário para o Corinthians, mas isso não acontece, tá? Samir, é a Betano? Não, não é a Betano, tá? Essa proposta que o Corinthians está analisando, está na mesa do Corinthians, eu posso garantir para vocês, tá, com fontes muito seguras no clube, que não é a Betano. Isso não quer dizer que a Betano possa, né, concorrer ou até mesmo, né, ficar aí, né, com o nome, né, da Neoquímica, com o nome do estádio corintiano, que hoje é Neoquímica, e se tornar aí a dona, a detentora dos Neymer Whites da arena, tá? Por quê? No jogo da NFL, né, numa conversa rápida ali com a diretoria corintiana, um dos donos, né, da Betano, né, falou, olhando ali admirado com o estádio, falou, bem que poderíamos ter o nosso nome aqui, né? E a diretoria corintiana, né, disse ali, inclusive em inglês, tá? Foi essa conversa, né? Um dos donos que estava ali da Betano, né, falou em inglês, né? E a resposta, né, do presidente corintiano Osmar Stabile foi em inglês, falou, pode ser, estamos, né, abertos aí a todos os interessados. Da Betano não passa disso, tá? Um comentário ali, que pode ter sido um comentário superficial, ou pode ter sido realmente um início de uma paquera e de algo que possa surgir lá na frente. Mas hoje mesmo não dá para se empolgar com a Betano, porque o que existe de verdade, eu posso garantir para vocês, é isso, né? Uma cantada em inglês, né, no jogo da NFL, ao presidente corintiano, que respondeu em inglês também, tá? Que, enfim, pode ser, estamos aí, aberto a qualquer tipo de proposta e conversa, tá? Mas não abriu negociação e não teve, e muito menos proposta. O que eu apurei é que antes da Esportes da Sorte, né, a Betano foi ao Corinthians, e aliás, eu já havia trazido essa informação para vocês na época com exclusividade, e fez uma proposta ao Corinthians, mas que foi abaixo da proposta da Esportes da Sorte, por isso, né, hoje ela é, né, aí a patrocinadora master do Corinthians, né, atualmente, inclusive, ajudando nas negociações e na contratação de Memphis Depay, tá? Então, o canal Café do Setorista esclarece para você o que pega em relação a Betano, Neymer Whites, Neoquímica Arena, tudo para você na temperatura certa. Peço para você deixar o seu like, agora basta a gente descobrir, né, quem fez essa proposta, que não é Betano. Existe agora já uma proposta oficial sendo analisada. Uma foi recusada de bate-pronto, uma agora analisada, e a Betano só foi essa cantada aí em inglês que não saiu disso, tá bom? Claro que pode avançar lá na frente, tudo pode acontecer, e a gente vai estar acompanhando e trazendo dia a dia para vocês aqui, tá?